Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um culto online do iKids. Me chamo Tio Jonas e hoje eu vou estar com vocês apresentando esse culto maravilhoso e é sempre uma honra, um prazer estar recebendo vocês. Agora estamos começando uma nova série, o nome é Next, Jovens Influenciadores. Vamos aprender na Bíblia sobre personagens que foram influenciadores em sua época. E sabe o que é mais legal? Naquela época não tinha telefone, tá bom? E o mais interessante é que você também pode ser um influenciador no parquinho, na sua escola, com seus amigos, seus familiares. Mas olha, antes de começarmos, vamos fazer algo que é muito importante, pedir para que Papai do Céu possa abençoar o nosso culto. Vamos orar? Vamos juntar as nossas mãozinhas, fechar os nossos olhos, oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por estarmos em Tua presença, Senhor. Obrigado por nossa família. Obrigado pelos tios que vão ministrar, apresentar, que a presença do Teu Espírito Santo venha ser notória, que Tu fale através dos nossos lábios, Pai, e que o nosso coração esteja receptivo para aprender mais de Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora é hora de pular do sofá, chamar o papai e a mamãe para que a gente possa louvar a Jesus com toda animação, toda empolgação, porque nós devemos a Ele todo o louvor e adoração de todo o nosso coração. Vamos? Ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. E não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Olha só, amiguinhos, Deus pode falar com todo mundo. Fala com os grandes, com os pequenos. Fala comigo e pode falar com você também. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Imagina que legal, como deve ter sido ouvir a voz do nosso Senhor, que chamou a Samuel pelo seu nome, com sua voz de amor. Não importa o tamanho que você tem, se é pequeno ou grandão, você pode ouvir a voz de Deus lá no fundo do seu coração. Samuel era um menininho que ouviu a voz de Deus quando ele era tão pequenininho. Ouviu a voz de Deus. Ele estava bem deitado lá no seu quartinho e ouviu a voz de Deus. Você pode ser assim como Samuel e ouvir a voz de Deus. Samuel! Entendeu agora? Samuel.
foi escolhido pra morar na casa de Deus, de Deus, de Deus. Mas ele não sabia que o profeta seria e todo Israel a ele obedeceria. E quando foi dormir, uma voz então ouviu: Samuel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Samuel, Samuel. Que momento maravilhoso! Como é bom louvar a Deus! Agora chegamos ao momento da ministração, o momento em que você vai conhecer que personagem bíblico influenciou na sua geração, fazendo assim com que a mensagem de Cristo fosse transmitida para muitas pessoas também. Então, é o momento de ter concentração máxima, fazer silêncio para que o Espírito Santo fale ao seu coração, tá bom? Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a Tia Gabi e estamos agora no nosso quadro Tesouros do Baú da Bíblia! Que legal! O que será que tem dentro desse baú? Vamos descobrir? Deixa eu colocar aqui minha ficha. Vamos pegar o baú. 1, 2, 3 e... Uau! Nossa! O que será isso aqui? Um tapa-olho? Será que tem algum personagem na Bíblia dorminhoco? Por que será que tem um tapa-olho aqui? Será que esse personagem gostava de dormir? Vocês estão curiosos? Então tá bom, então eu vou falar para vocês. Hoje nós vamos conhecer a história de um menino, uma criança, isso mesmo. Nós vamos conhecer do início da história do profeta Samuel, quando ele era criancinha, que nem você. Olha que legal! Vocês sabiam dessa história? Vocês estão animados? Samuel era uma criança muito especial. Ele era obediente, ele era bondoso, atencioso, igual vocês. Olha que incrível, não é verdade? Vamos lá para a história do Samuel, então. Samuel morava no templo com um sacerdote que se chamava Eli. Ele cuidava dos afazeres do templo e conhecia a palavra do Senhor. Era muito obediente e muito bondoso. Certa vez, Samuel estava dormindo e ele escutou uma voz falando: Samuel! E ele pensou o quê? O Eli está me chamando. Vou lá. E ele levantou sonolento e foi lá. Oi, senhor Eli. E ele acordou. Oi, Samuel, eu não te chamei não. E ele, sem entender, voltou para sua caminha. Novamente, Samuel pegou no sono de novo e escutou: Samuel! E aí ele, como ele era uma criança obediente, mais uma vez ele foi lá no Eli e perguntou: você me chamou, Eli? E o Eli disse: não, eu não chamei você. E aí ele voltou a dormir. Depois ele foi mais uma vez, foram 3 vezes. E aí o Eli pensou assim: eu acho que Deus está querendo falar com Samuel. Samuel, quando você ouvir alguém te chamando, você pode falar: eis-me aqui, Senhor. E escute com atenção o que o Senhor tem para falar com você, tudo bem? E Samuel, como era uma criança muito obediente, aceitou e voltou para o seu quarto para dormir. No meio da noite, novamente ele escutou: Samuel!
E aí ele lembrou do que Eli disse e ele falou: eis-me aqui, Senhor. E aí, olha que incrível, galerinha. Ele conseguiu escutar a voz do Senhor. Uma criança. Você sabia que você também é capaz de escutar a voz do Senhor igual Samuel? Muito legal, né? Como Samuel era uma criança que tinha um coraçãozinho muito bom, o Senhor confiou a ele uma mensagem muito importante. E com isso foi passando o tempo e Samuel foi crescendo e ele foi se tornando um adulto que conseguia se comunicar com Deus. Olha que legal, mas o primeiro contato de Samuel com Deus foi quando ele era criança, igualzinho a você. Você sabia que você também pode ter esse contato com Deus? Através da palavra, obedecendo os seus pais, obedecendo a sua professora, escutando com atenção a palavra do Senhor e seguindo os seus ensinamentos. São muitas as formas que Deus consegue se comunicar com a gente. É preciso fazer sempre uma oração e pedir para que as vozes que estão ao redor se calem, para que nós conseguimos escutar a voz de Deus. Você está animado com isso? Vamos orar e tentar fazer? Uma vez, feche seus olhinhos. E vamos pedir para Deus calar todas as vozes ao nosso redor. E nós vamos escutar a vozinha de Deus em nosso coração. Vamos lá? Respire fundo. Junte suas mãozinhas. Senhor meu Deus, eis-me aqui para te escutar e ser seu servo obediente, seu filho amado, Senhor. Eu quero escutar a sua voz, Senhor. Eis-me aqui. Façam sempre essa oração que vocês quiserem ter um momento ainda mais íntimo com Deus, porque Ele quer ter um momento íntimo com você sempre. E você pode, porque nós somos filhos de um Deus da comunicação. E o que Deus falar no seu coração, você pode influenciar várias pessoas, porque você pode espalhar as boas novas, contar sobre o amor de Jesus na sua vida, contar o que Jesus fez na sua vida, o que você aprendeu até no iKids para os seus coleguinhas, porque nós precisamos passar a mensagem, não é verdade? Então, vocês gostaram dessa história? Eu amei, eu saí daqui renovada e eu sinto que o Senhor vai falar comigo cada vez mais e com vocês principalmente. Lembrando que Deus não fala apenas com adultos, mas com crianças também. É só a gente fazer aquela oração e falar: eis-me aqui, Senhor, que o Senhor vai vir e vai falar em seu coração. Incrível, né? Vamos fazer uma oração para agradecer por essa história, por esse conhecimento, por esse aprendizado? Vamos lá? Senhor meu Deus, muito obrigada por esse momento. Me ajude, Senhor Jesus, a ter um olhar, um ouvido mais sensível à sua presença e ao seu falar. Abençoe cada vez mais a minha vida. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por assistir mais uma Kids Online e até a próxima! Nossa, que mensagem maravilhosa! Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. E sabe o que é melhor? Deus também quer usar você para ser um influenciador. Ele quer usar você nos seus amigos, com seus colegas da escola, no futebol, onde quer que você esteja. Então, vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo precioso que passamos juntos? Vamos juntar as nossas mãozinhas novamente, fechar os nossos olhos. Pai amado, obrigado por essa palavra, obrigado por falar aos nossos corações. Te peço que Tu possa criar situações para que possamos falar do Teu amor para o máximo de pessoas possíveis, Senhor. Te agradeço por Tua mensagem, por falar aos nossos corações. Abençoa nossas famílias, esteja sempre conosco em todo momento, Pai. Em nome de Jesus, amém. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso culto. Mas não fique triste que com certeza teremos outros e que Deus com certeza vai continuar abençoando a sua vida. Até o próximo!
Tchau, tchau e fiquem com Deus.